Quantas horas de práticas devo fazer diariamente? E por que outras religiões não pregam isso? Efetivamente, hoje as religiões, as escolas, de um modo geral, elas ensinam a teoria. Acreditam que ensinando apenas a parte intelectual da doutrina, farão com que o estudante ou interessado, ele cresça espiritualmente. Não é essa a visão gnóstica. Os gnósticos sabem que para haver uma real e verdadeira evolução ou crescimento espiritual, ele precisa, num primeiro momento, encarnar sua alma, para, num segundo momento, ao longo de muitos anos de trabalho sério e dedicado, vir a se encontrar, a se fundir ou encarnar o seu próprio espírito, o seu próprio ser. Então, nisso, obrigatoriamente, nós falamos de um sistema de práticas. Por alguma razão, o mestre Samael Aumveor, ele deixou ao longo dos seus mais de 60 livros, centenas de práticas para todos aqueles que quisessem desenvolver, então, as suas faculdades internas ou as suas faculdades espirituais, como clarividência, clareaudiência, telepatia, enfim, a onisciência ou simplesmente a intuição. Agora, se alguém perguntar se todas as pessoas desenvolvem isso, todas as pessoas são convidadas a desenvolver todas as faculdades espirituais, sem dúvida nenhuma. Mas muito poucas, de fato, conseguem desenvolver essas mesmas faculdades. Porque há leis e princípios atrás disso que regem aquilo que cada pessoa, que cada alma recebe, ou pode receber, ou está autorizada a receber. E isso, normalmente, as pessoas não entendem, acham que é complicado. Mas a cada um é dado segundo o mérito, e a cada um é dado segundo a missão que tem a cumprir neste planeta. Então não há por que alguém invejar o outro, ou alguém ficar de olho nas coisas que o outro tem, recebeu, desenvolveu, seja nesta vida ou numa outra vida. Isso não depende de nós. Isso depende da vontade de nosso pai e de nossa mãe. Pois os princípios são, é dado a cada um segundo o mérito, e é dado segundo a vontade do pai ou da mãe. E aqueles que nascem nesse mundo e que se interessam por esse caminho, obrigatoriamente, já desde um começo, aprendem, ou precisam aprender que é necessário cumprir, fazer a vontade do pai, tanto no céu quanto aqui na terra. E se alguém se rebela contra esses princípios, é claro que não vai ter evolução espiritual, porque a hierarquia cósmica ela está baseada na obediência, dentre outros princípios, senão não há harmonia. Obediência significa que há leis a serem respeitadas, a serem atendidas, a serem preenchidas ou até mesmo a serem encarnadas dentro de cada um, né? Então, se as religiões não pregam a parte prática, efetivamente estão apenas ensinando teorias. Toda religião, em essência, na sua doutrina, no seu corpo doutrinário, possui o princípio da conduta reta, ou daquilo que o próprio Cristo Jesus ensinava. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aproveito aqui para dar uma explicação brevíssima, né, do que significa isso de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muita gente entende essa palavra amar ou amor, né, como ficar abraçando e beijando todo mundo que encontra pela rua. Não é nada disso. Amar uns aos outros significa servir uns aos outros, servi-vos uns aos outros como eu vos servi, disse o Cristo. Qual foi o serviço que o Cristo Jesus prestou a nós?
Ele morreu, por assim dizer, por nós, no sentido de ele morreu em carne e osso, vivenciou todo o drama nas ruas de Jerusalém para mostrar qual é o caminho da redenção para esta humanidade. Ele não derramou o sangue dele para que todo mundo pudesse farrear desde então até os nossos dias e para os próximos milhões de anos. Isso é uma fantasia que criaram por aí, e se ensina por aí, em todos os lugares onde se diz cristianismo. Mas essa expressão do amai-vos uns aos outros é ser vivos, ou seja, um servir o outro. Porque esse é o mandamento máximo. Quando se fala no amor coletivo, quando se fala nesse amor, é servir ao próximo, servir o semelhante. Isso é conduta reta. Isso faz parte da conduta reta. E é isso que a gnose moderna ensina. Servir os demais, sacrificar-se para os demais ou em favor dos demais. Como o Cristo fez, não só simbolicamente na última ceia, quando lavou os pés dos apóstolos. Ele fez isso porque na ocasião, há 2000 anos atrás, esse gesto, lavar os pés dos outros, era um ato muito humilhante. Era um ato que só escravos faziam para os amigos do dono da casa, para os viajantes. Então era um dos trabalhos mais humildes, ou mais humilhantes até. E ele então quebrou esse tabu, quebrou esse preconceito, quando ele, o Cristo, o Deus encarnado, decidiu lavar os pés daqueles seres comuns que eram seus apóstolos, que estavam ali aprendendo, que estavam ali estudando ainda, até depois, mais adiante, tornarem-se exemplos vivos de virtude. E o próprio Cristo disse, ide e ensinai a todos os povos do mundo. Em outras palavras, o mandamento foi dito, ou era dito, ide e servi a humanidade inteira como eu vos servi.